Oi, gente, eu me chamo Daniel. Eu sou um homem de 20 e tantos anos, tenho um cabelo preto, mais ou menos crespo e cacheado. Nesse momento estou usando barba, estou usando uma blusa de botão, manga curta, com listras azul e branca. Isso é uma audiodescrição que a gente aprendeu na aula passada. Um conceito básico. Não entendeu o que é isso? Volta o vídeo. Bom que é vídeo, você pode ver várias vezes. Volta o vídeo e vê se tem dúvida, se entendeu. Antes de começar o tema dessa última aula, desse último módulo, vou deixar o tema da aula, um pouquinho de lado. Vou entrar no audiovisual, também sobre audiovisual, tenho essa liberdade. Audiovisual. Lá, quando eu estava estudando mais sobre o audiovisual, como fazer a iluminação, os planos, um professor me disse assim: audiovisual construído em universidade, em contexto de comunidade, nada mais é que audiovisual é basicamente gambiarra. Naquele momento não entendi, mas com o tempo eu fui entendendo que a gente nunca tem recurso. A gente de universidade, a gente de contexto pequeno, isso é um problema de constância que vem muito tempo aí de problema com isso e eu acho que não vai mudar assim tão rápido. Espero que sim, mas acho que não. Então, nunca temos os equipamentos necessários. A gente não tem um softbox com luz para iluminar, para não deixar aquela sombra. E só por isso a gente não vai gravar? Não. A gente não tem um softbox de luz, sei lá, mas a gente tem outra coisa. A gente tem uma lâmpada, um jogo de luz, não sei. A gente não tem um microfone de lapela, a gente vai deixar de gravar porque não tem um microfone de lapela? A gente pega um celular. A gente não tem uma câmera DSLR top de linha, porque não vai gravar? Só porque não tem essa câmera? Não, a gente faz pequenas gambiarras por aí. Então, como que a gente faz essas gambiarras? A gente tem que pensar nisso. A gente pega o nosso conhecimento, que todos nós aqui estudamos o audiovisual, para entender esses conceitos. Qual plano fica melhor? É um plano aberto? É um plano fechado? É um plano? Não sei. A gente estudou esses parâmetros, a gente tem esse conhecimento. Iluminação. Tem iluminação de fundo, iluminação de contraste para dar uma cor. Tem vários tipos. A gente estudou esses conceitos. E quando chega na prática, a gente vê no conceito que a gente precisaria de 5 luzes diferentes para ficar top. Mas quando a gente chega na prática, a gente tem mal a do teto. A do teto às vezes está meio fraquinha, quase queimando, e só por isso a gente não vai gravar. Não, a gente para na situação e fica, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse meu conhecimento para uma barreira que eu tenho, que naquele contexto é gravar o meu vídeo com iluminação adequada e com áudio adequado. E eu pego esse conhecimento e ultrapasso essa barreira. Essa barreira vai ser ultrapassada, essa barreira some e assim eu consigo gravar o meu vídeo nesse contexto. Então é esse raciocínio do meu conhecimento, ter uma barreira, não importa qual seja a barreira, e eu ultrapassar essa barreira. Esse raciocínio, a gente volta para ele logo mais, mas tenham ele em mente. Anote aí no seu caderno, talvez você tenha, ou abre uma planilha e anota, porque ele é muito importante. O tema da aula de hoje, desse módulo em si, é tecnologia assistiva. Como construir, o que é, como ver isso? Você deve ter alguma noção, tal. Quando a gente escuta o termo tecnologia assistiva, vem alguns inputs, a gente começa a pensar em algumas coisas, mas vamos ver aqui os conceitos. Vamos pegar um artigo. Isso. Que artigo é esse? Um artigo que está lá. Um artigo de uma lei, de um decreto, na verdade, que está lá, em um dos vários materiais que tem de apoio dentro da biblioteca. Não vou falar, vou ser ruim, não vou falar o decreto. Você tem que ir lá ler, pesquisa, procura. É um curso de 20 horas. Essas mini aulas aqui não vão dar 20 horas. Então, use esse tempo para ler, para procurar, para investigar, para se inteirar mais sobre os fatos, para se reciclar e assim aprender mais. Então, tem um decreto. Tem esse decreto que fala mais ou menos o que é tecnologia assistiva. Eu vou ler para vocês. Considera-se ajudas técnicas. Para efeito deste decreto, os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais, mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objeto de permitir-lhe superar a barreira da comunicação, da mobilidade
e possibilitar uma plena inclusão social. Tem outro decreto também lá no material de apoio que ele vai dizer quase a mesma coisa. Não vou ler ele na íntegra, mas ele usa instrumento, equipamento, tecnologias adaptativas, projetos. Nesse conceito, o que vem na sua cabeça? Vem um outro mundo, um negócio gigantesco, algo grande que eu vou construir pensando na tecnologia assistiva, em uma exigência que eu tenho. Mas tecnologia assistiva é isso? Sim, é isso, mas não é só isso. A gente pensa que tecnologia assistiva vai ser algo que vai mudar o mundo, que vai ser algo gigantesco, que eu tenho que passar 2 anos estudando aquilo para construir um Megazord. Não. Tecnologia assistiva pode ser algo mais simples. Tecnologia assistiva é um recurso, um serviço, uma estratégia, uma prática, uma aplicação do conhecimento. Um produto, um instrumento, uma estratégia. Tudo isso faz parte do conceito de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço, prática, utilizado por pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente produzidas ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar, neutralizar uma deficiência ou incapacidade ou uma desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida desses indivíduos. Então, é qualquer coisa que eu consiga pensar com o meu conhecimento para ultrapassar uma barreira que eu tenho naquele momento. Para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Então, esse raciocínio a gente já viu lá no início. Que eu uso o meu conhecimento, naquele momento eu tenho uma barreira e eu tenho que ultrapassar essa barreira para conseguir fazer algo. Então, qualquer coisa que vá ajudar essa pessoa a ultrapassar essa barreira é uma tecnologia assistiva. Meu pai, o idoso, ele é um idoso. Ele tem dificuldade, às vezes, de se locomover. Algo que ajude ele, seja uma muleta, seja qualquer coisa, o mais simples que for, até mesmo um tênis, algo para ele calçar mais confortável, talvez um calçado ortopédico, é uma tecnologia assistiva. Eu não precisei criar um Megazord, juntar os 5 Power Rangers e vamos pensar. Não. Eu simplesmente fui na loja, comprei um tênis e dei para meu pai. Então isso é uma tecnologia assistiva. Ele tinha uma barreira. Eu pensei o que eu posso fazer e fiz ele ultrapassar essa barreira, juntos. Então, tecnologia assistiva é isso. É eu pensar que, com o meu conhecimento de área que eu tenho, o que eu posso fazer para as pessoas ultrapassarem, junto comigo, essa barreira que ela tem. Então, pensar em tecnologia assistiva é isso. Esse é o conceito. É um conceito mais amplo. Mas, assim, o que a gente tem de exemplo de tecnologia assistiva? A gente viu 3 na última aula. Já pararam para pensar? Que na última aula a gente falou de isso mesmo, desses 3. Não lembra, né? Volta e vai assistir. A gente falou de audiodescrição, janela de Libras, legenda LSE, legenda para surdos e ensurdecidos. Esses 3 são umas ferramentas de tecnologia assistiva dentro daquele contexto do audiovisual. Mas vamos sair um pouco desse contexto do audiovisual, porque afinal de contas existem os designers da vida aí que nem sempre trabalham lá junto com o audiovisual na captura do vídeo, na edição, na pré-produção do vídeo. Ele vai produzir um texto, um cartaz. A Fabi falou sobre contraste na segunda, primeira aula. Vocês já pensaram nisso? Que esse contraste que a gente põe entre as letras, se eu usar uma letra com serifa, sem serifa, é uma tecnologia assistiva. Então, são pequenas atitudes que a gente pode tomar a partir do conhecimento que eu tenho, usando o conhecimento, para ultrapassar uma barreira. E assim todo mundo ter acesso igual a esse conhecimento. É eu pensar isso. E a partir daí vão surgir várias coisas no seu dia a dia. Porque você vai começar a pensar que esse produto que eu estou produzindo, seja audiovisual ou não audiovisual, ele tem uma pessoa que vai consumir. Que ela pode ou não pode ter uma deficiência, uma dificuldade, uma desvantagem. E eu tenho que fazer algo para ajudar ela a se equiparar, a ficar igual,
a ter o mesmo acesso a esse conhecimento. Lá no texto, que eu já falei 3 vezes, eu tenho certeza que até agora você não entrou, tem 4 a 5 páginas só de exemplos sobre o que é, sobre exemplos de tecnologia assistiva do dia a dia. Coisa simples. Vá lá, procure esse texto, veja e comece a pensar no seu dia a dia. O que é que eu posso fazer para talvez deixar algo mais acessível? Qual tecnologia assistiva vou pensar e vou criar? Ah, nesse material não é de tecnologia assistiva, não sei, não é a minha área. Tem certeza? Eu acho que é. Sim, eu num contexto de sala de aula, adorava ter um mouse, aquele mouse ortopédico, bonitão, grande que tem. Nossa! E nesse contexto eu tinha esse mouse. A escola tinha um mouse. E chegou um aluno do nada, com dificuldade motora, e ele queria também mexer no computador e navegar e fazer as atividades. A gente deu o mouse para ele, porque com esse mouse tradicional não funcionava. Com esse outro mouse mais ortopédico, mais robusto, ele conseguiu perfeitamente. Então, a gente teve um conhecimento que a gente depois encontrou uma barreira e a partir do conhecimento, eu e ele nesse contexto juntos, ultrapassamos essa barreira para que nós dois conseguíssemos fazer aquela atividade no computador naquele contexto. Então, aquele mouse, naquele contexto, passou a ser uma tecnologia assistiva. Então, tire isso da sua cabeça que a gente precisa reunir os Power Rangers e montar o nosso Megazord para criar uma tecnologia assistiva. É muito mais simples que isso, tá bom? Então, a gente está acabando o curso. Isso foi só uma introdução bem rápida, afinal são 20 horas. Mas você já navegou o site do SEAD? Você já entrou no site do SEAD? O site do SEAD é acessível? Todo mundo que chega lá, que vai consumir esse conteúdo, tem a mesma igualdade de acesso? Eu não sei. Deixo para vocês pesquisarem aí. Entra no site do SEAD e faça essa análise. Dê uma olhada, navegue por ele. E depois entre no site de um instituto federal, lá de Santa Catarina. E veja qual que tem acessibilidade, qual que é mais acessível, qual que qualquer pessoa vai ter vai ter a mesma equiparação de acesso a esse conteúdo. Se é o do SEAD ou se é o do Instituto Federal. Eu deixo para vocês. Eu vou deixar o link aqui, acaba a aula, entra e tire suas próprias conclusões. Isso aqui é só uma introdução de um mundo gigantesco que vocês precisam conhecer. Vocês trabalham com isso. É a profissão de vocês. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Tenham dúvidas. Perguntem as dúvidas. E é isso. Até mais.